Como os professores aprendem? Os professores no Brasil, como em muitos outros lugares, têm sido incentivados a pensar sobre a sua prática como educadores. Vamos tentar entender por que isso é importante e como isso nos afeta como professores. Depois de receber muitas críticas ou muita atenção, hoje em dia há várias ideias sobre o professor reflexivo no Brasil. É importante entender se as expectativas eram altas demais ou se as ideias ainda não foram totalmente compreendidas, ou ainda, se é difícil de colocar em prática a ideia do professor reflexivo. Ainda acreditamos que é valioso que os professores reflitam sobre a sua prática, mas temos percebido que isso pode ser ainda mais útil se passarmos não apenas para a formação individual dos professores, mas também como podemos trabalhar juntos com uma equipe no cotidiano escolar. Em 2001, a autora tinha pensado que na escola como um lugar onde todos podem aprender e se desenvolver juntos. Mas afinal, em que se baseia a noção de professor reflexivo? A ideia de professor reflexivo se baseia na crença de que os professores têm a capacidade de pensar e refletir sobre a sua própria prática. Isso significa entender que os professores não apenas reproduzem informações, mas são capazes de tomar decisões inteligentes e adaptativas em situações profissionais desafiadoras e imprevisíveis. Segundo a visão de Shaw, essa capacidade é uma mistura de conhecimento científico, técnico e artístico, onde os professores demonstram uma sensibilidade quase artística para lidar com as nuances das situações em que se encontram. Como se explica o fascínio sobre o professor reflexivo? O interesse por essa nova forma de pensar sobre os professores pode ser explicado por várias razões. Primeiro, muitas pessoas perderam a confiança na competência de alguns profissionais, o que se faz com que buscassem uma abordagem diferente. Além disso, há uma reação contra uma abordagem excessivamente técnica e burocrática, especialmente em um mundo que valoriza a diversidade de ideias. Também há um reconhecimento de que os problemas enfrentados pela sociedade atual são complexos e formar bons profissionais não seria uma tarefa fácil. No Brasil, a aceitação da ideia de professor reflexivo está ligado à história da formação de professores no país e às preocupações também políticas atuais. Há um reconhecimento crescente da importância da escola e dos professores para democratizar a sociedade brasileira e promover a igualdade social. Isso inclui questões a organização da escola, os currículos, as condições de trabalho, de estudo, além do papel das universidades, dos sindicatos e do governo nesse processo. É importante considerar quem são os alunos, quem são os professores e como eles se veem em suas profissões, assim como as mudanças sociais, políticas e econômicas que podem afetar a escola e os professores. Continuamos a acreditar nas vantagens da ideia de formação de professor reflexivo em nosso país. Reconhecemos que ela tem ajudado os professores a entenderem melhor a sua profissionalidade e o que, por sua vez, pode levar a uma melhoria contínua na qualidade do ensino e no desenvolvimento das habilidades profissionais, olhando para um todo, para a interação e para o ambiente em que trabalham. No entanto, também reconhecemos que precisamos explorar ainda mais essa abordagem e enfatizar o trabalho colaborativo entre os professores como um grupo. O porquê da atual desilusão? Existem três razões principais que levantamos inicialmente, e todas elas têm algum valor para explicar. Primeiro, as expectativas foram muito altas e pensou-se que essa nova ideia resolveria todos os problemas dos professores, como formação, desenvolvimento profissional, reconhecimento social, incluindo salários melhores e melhores condições de trabalho. Além disso, acreditamos que o conceito principal por trás disso, a reflexão, não foi realmente entendida em sua profundidade. Às vezes, em alguns programas de treinamento, acabou sendo apenas uma frase popular sem significado real. Por fim, é importante reconhecer que há dificuldades pessoais e institucionais em implementar programas de treinamento reflexivo de forma consistente, tanto para os novos professores quanto para os que já estão trabalhando. Qual a relação entre o professor reflexivo e a escola reflexiva?
O professor não trabalha sozinho na escola. É um ambiente de trabalho junto com seus colegas e que ele desenvolve a sua profissão. Mas para que isso aconteça da melhor forma possível, a escola precisa criar um ambiente onde todos possam refletir, tanto individualmente quanto em grupo. Afinal, o que é a escola? A escola é uma comunidade educativa, um grupo de alunos, professores, funcionários com conexões importantes com a comunidade ao redor, incluindo os pais e os representantes do governo local. Está se preparando para concursos públicos na área da educação? Nós temos o material perfeito para você. Apresentamos nosso livro digital exclusivo, que resume e analisa a obra Professores Reflexivos em uma Escola Reflexiva. Um resumo claro e objetivo dos principais conceitos, com análises profundas que vão além da teoria. Nosso material ajuda em concursos públicos e na compreensão dos conceitos mais valorizados. Ao adquirir nosso livro digital, você não só investe em seu futuro, mas também nos ajuda a continuar criando conteúdos valiosos para a comunidade educacional. Não perca tempo! Adquira já o seu livro digital e transforme seu estudo em sucesso. A ideia do professor reflexivo que pensa sobre a sua prática para construir o conhecimento pode ser aplicada também à comunidade educativa como um todo, ou seja, à sua escola. E como formar professores reflexivos para e uma escola reflexiva. No livro de Donald Chan, que inspirou o movimento do professor reflexivo, a história de um violonista com a sua aluna. Ele estava ensinando a tocar o violoncelo. Inicialmente, o mestre ensinou a aluna a tocar exatamente como ele, até que ela se tornou uma cópia perfeita dele. Então, em um momento, o mestre pegou o violoncelo e tocou a mesma música que tinha tocado, que tinha ensinado a sua aluna, mas de uma maneira completamente diferente. Ele disse: "Acabei de lhe mostrar um improviso. Daqui para frente, estude dessa forma." Essa história destaca os limites do ensino em comparação com as possibilidades do aprendizado. Ela mostra o poder da criatividade, a capacidade de que encontramos a nossa própria maneira de agir e intervir na vida social. E também destaca a importância de sistematizar o conhecimento sobre o que fazemos e as condições em que agimos, pois isso influencia o que fazemos e o como fazemos. Se a capacidade de reflexão está presente em todos nós, desde o nascimento, é importante que tenhamos ambientes que incentivem e desenvolvam. Esses ambientes devem ser de liberdade e responsabilidade. Em estudos que consideram a reflexão, tem sido observado que muitas vezes as pessoas têm dificuldade em colocar em prática essa habilidade, seja criança, adolescente ou adulto. Para superar essa dificuldade, é necessário vencer a inércia, ter força de vontade e persistência. É preciso fazer um esforço significativo para passar do simples relato de eventos para buscar interpretações articuladas e justificadas, e para sistematizar o pensamento. Nesses lugares onde aprendemos através da experiência, é muito importante falar e conversar. Podemos dizer que é um tipo de conversa em três partes. Primeiro, conversamos conosco mesmos, depois conversamos com outras pessoas, incluindo aqueles que nos ensinaram antes e têm o conhecimento importante. E finalmente, conversamos com a situação em que nos encontramos, porque ela ensina algo. Como Donald Shaw descreve, em suas palavras figurativas, essa conversa não pode ser apenas sobre o que está acontecendo, que seria muito simples. Precisamos chegar a um nível em que podemos explicar e criticar as coisas, para que os professores possam tomar decisões com base na razão. Os professores que ensinam têm grande responsabilidade em ajudar a pensar na forma independente e sistemática. Eles têm desenvolvido várias estratégias úteis para isso, especialmente a pesquisa-ação. A pesquisação, que é quando os professores aprendem enquanto trabalham. Acho que a pesquisação, a aprendizagem através da experiência e a formação baseada na reflexão têm muitas coisas em comum. Vamos falar um pouco mais sobre isso adiante. Queremos que os professores pensem e sejam capazes de gerenciar o seu trabalho. Também queremos que as escolas reflitam sobre si mesmas e impulsionem seu próprio desenvolvimento.
Quando os professores e as escolas pensam constantemente sobre seu papel na sociedade, podem resolver problemas e dilemas. Mas para que essa reflexão seja eficaz, precisa ser organizada e estruturada. A pesquisação é uma abordagem que pode nos ajudar nisso. Ela tem três características importantes: a contribuição para a mudança, o caráter participativo, motivador e apoiante do grupo, o impulso democrático. A pesquisação pode ser entendida como usar a ciência para resolver problemas práticos e planejar mudanças pessoais e também sociais. É um processo de aprendizagem que enfatiza a colaboração no planejamento e na avaliação dos resultados. Nos últimos anos, temos enfatizado o quanto é valioso aprender fazendo, especialmente no contexto do trabalho. Por isso, muitas vezes falamos sobre pesquisa, formação, ação, que é quando pesquisamos, aprendemos e agimos. Tudo isso ao mesmo tempo. Essa abordagem parte do princípio de que aprender com a experiência profissional, refletindo também sobre ela e conceituando-a, que é extremamente formativo. Também entendemos que a compreensão da realidade, que é essencial para aprender, vem da nossa participação ativa como observadores. Além disso, reconhecemos que os profissionais adultos têm o desejo de resolver os problemas que enfrentamos em nossa vida prática. Com base nessas ideias, tentamos reunir três teorias que nos ajudam a entender o papel e o valor da pesquisa, formação, ação, no desenvolvimento tanto individual quanto coletivo dos professores e da escola. As três construções teóricas são a pesquisação, a aprendizagem experiencial e também a abordagem reflexiva. Ou seja, a pesquisação, a aprendizagem prática e uma abordagem reflexiva. A pesquisação é uma maneira de resolver problemas usando a ciência. Funciona em ciclos, onde o primeiro planejamos o que vamos fazer, depois agimos, observamos o que acontece e depois refletimos sobre isso. Como parte disso, é importante entender o problema que estamos tentando resolver. Por isso, na nossa ideia, incluímos o elemento problema e o associamos com a observação e reflexão para entender melhor o que está acontecendo. Vamos falar sobre a abordagem prática de aprendizado. Como Kolbe a descreveu, ele diz que aprender é transformar o que vivemos em conhecimento. Isso quando em 4 etapas. Primeiro, vivemos uma experiência concreta. Depois, refletimos sobre o que aconteceu. Em seguida, construímos conceitos a partir dessa reflexão e, por fim, testamos esses conhecimentos em novas situações. O ciclo se repete sempre, aprendendo e crescendo. Essa forma de aprender se parece muito com o que acontece com a pesquisação. Começamos observando e refletindo sobre os problemas que encontramos no dia a dia. Depois planejamos e executamos soluções para esses problemas. Em seguida, observamos o que acontece com nossas soluções, aprendendo com elas e planejando o que fazer em seguida. Se olharmos para isso de maneira reflexiva, como Sean descreve, veremos que estamos constantemente refletindo enquanto agimos e após agirmos. E essa reflexão nos ajuda a melhorar nossas ações do futuro. Refletir sobre o que estamos fazendo enquanto estamos fazendo é como ter uma conversa conosco mesmo durante a atividade, sem interrompê-la. Às vezes, damos uma pausa rápida para pensarmos e ajustar o que estamos fazendo, assim como fazemos uma conversa. Depois que a ação termina, é importante olhar para trás e também pensar sobre o que aconteceu. Isso nos ajuda a aprender com nossas experiências e a melhorar no futuro. Seria como dar um passo para trás e observar o que aconteceu para entender melhor. Para que essa reflexão nos ajude a aprender de verdade, é importante pensarmos sobre nossas reflexões também. Isso é chamado de meta-reflexão. É como pensar sobre nossos pensamentos e aprender com isso. Em muitas escolas, os professores se unem em grupos para estudar juntos e encontrar soluções para os problemas que enfrentam. Isso mostra que estão comprometidos em melhorar como profissionais e querem que a educação seja melhor.
Mas só querer não é o suficiente. É importante saber como ser mais reflexivo, para ser mais independente, responsável e crítico. Além da pesquisação, há outras maneiras de desenvolver nossa capacidade de reflexão, como analisar casos, contar histórias sobre nossas experiências, criar portfólios que demonstram nosso desenvolvimento, fazer perguntas aos outros educadores, discutir ideias com ele, observar a nós mesmos e também trabalhar em equipe para supervisionar uns aos outros. E também temos a elaboração de perguntas importantes sobre a educação. Muitas dessas estratégias são usadas na pesquisação, que é quando trabalhamos juntos em projetos para resolver problemas reais e aprender enquanto fazemos isso. Depois discutiremos algumas dessas estratégias com mais detalhes. Narrativas. Escrever é como ter uma conversa conosco mesmo e com o mundo ao nosso redor. Quando escrevemos, refletimos sobre as nossas experiências e como nos sentimos em relação a elas. As histórias que contamos mostram o que vemos e entendemos sobre o mundo. Hoje em dia, damos muito valor ao que cada pessoa sabe e entende. Por isso, contar histórias se tornou uma forma importante de aprender, especialmente para os adultos. As histórias são mais interessantes quando incluem muitos detalhes importantes, como o que aconteceu, onde e o porquê, e como nos sentimos sobre isso. Escrever histórias pode ser difícil no começo, mas muitas vezes não sabemos por onde começar, mas fazer algumas perguntas simples pode nos ajudar, como o que aconteceu, como foi, onde, o porquê e como você se sente. O que eu e as outras pessoas pensamos sobre isso? Se começarmos a escrever as histórias desde o início da nossa formação, é provável que continuemos a fazer isso ao longo da nossa vida profissional. Isso nos ajuda a entender como nossa vida e o nosso trabalho mostram também as nossas ideias e como podemos melhorar. Também nos dá algo para conversar com os colegas. Em um estudo, duas professoras em treinamento escreveram sobre suas experiências em diferentes momentos e descobriram como haviam crescido e mudado. Uma delas disse: Esse trabalho é importante para qualquer profissional, porque nos ajuda a entender como sobre as coisas são sobre nós mesmos e das quais nem sempre estamos cientes. Clandin, em Connelly, em 1991, nos fala sobre isso, sobre o sucesso da pesquisa apoiada em narrativas na formação dos professores. Esse método é baseado no trabalho colaborativo entre colegas. Independentemente da sua posição ou experiência, ele envolve os membros do grupo compartilhando suas histórias pessoais, abrindo-as para discussão, interpretação e também reflexão. Essas narrativas são então compartilhadas com os colegas conhecidos como amigo crítico, que as ouve e também leem fazendo perguntas e contribuindo com suas próprias ideias. Esse projeto ajudou a entender melhor o conhecimento prático dos professores. As narrativas podem ser histórias sobre o próprio professor, contando sua própria vida, mas também podem ser sobre os alunos, a escola ou até mesmo sobre a sociedade e os políticos que veem a educação. Em resumo, são histórias que nos ajudam a entender melhor os objetivos e os contextos da educação. Narrativas e casos. Qual é a relação? As narrativas são como histórias que contamos por parte da nossa natureza como seres humanos. Muito do que sabemos e aprendemos é transmitido através dela, porque carregam conceitos e valores importantíssimos. No entanto, os casos são mais do que apenas histórias, eles contêm conhecimento sobre a vida. Por exemplo, ao ler A Cadeira de Balanço de Carlos Drummond de Andrade, deparamos com diferentes situações, como o caso do almoço, o caso do recenseamento, o caso do chá, o caso do menino, o caso da boa ação. Cada um desses casos nos mostra pensamentos e filosofias de vida. Os casos são narrativas elaboradas com um propósito específico: mostrar o conhecimento. Por exemplo, ao descrever um evento ou uma situação, estamos também apresentando reflexões que revelam as nossas ideias e estratégias educacionais. Ao comentar esses casos, podemos descobrir mais sobre conceitos como a escola reflexiva.
Muitas vezes as narrativas podem ser tratadas como casos, revelando o conhecimento subjacente nelas. Além disso, os próprios professores muitas vezes descrevem casos para expressar suas próprias teorias e ideias sobre a educação. Os portfólios. Um portfólio é um conjunto organizado de documentos cuidadosamente selecionados, comentados e contextualizados ao longo do tempo, que revelam a jornada profissional de alguém. Originalmente, o conceito de portfólio veio das artes, onde os artistas apresentavam suas obras mais importantes para serem apreciadas e avaliadas. Isso significa que o portfólio é uma construção pessoal do autor, que escolhe, organiza e explica os seus trabalhos de forma única e singular, com o objetivo de se mostrar e ser reconhecido por seu mérito. Na formação de professores, os portfólios têm sido usados para promover o desenvolvimento reflexivo dos participantes, estimular a construção de conhecimento, organizar as ideias pessoais e fundamentar processos de reflexão sobre a prática profissional, e ainda facilitar os processos de autoavaliação e avaliação por outros colegas. Em resumo, os portfólios são uma ferramenta importante para demonstrar competência, promover o desenvolvimento pessoal e profissional, e ainda facilitar a reflexão sobre a prática educativa. As perguntas pedagógicas. Fazer perguntas é uma habilidade humana importante que impulsiona o desenvolvimento e a aprendizagem. Através de perguntas, podemos entender melhor as coisas, aceitar ou rejeitar ideias de forma mais consistente. No contexto educativo, as perguntas pedagógicas têm uma intenção específica de promover o aprendizado, seja feitas pelo próprio professor ou por um colega ou até mesmo supervisor. Autores como Tom e Smith destacam o valor das perguntas pedagógicas no desenvolvimento profissional dos professores, enfatizando sua importância para a emancipação e o desenvolvimento do pensamento crítico. Smith classifica as perguntas em 4 tipos diferentes com um único objetivo específico: a descrição, interpretação, confronto e reconstrução. As perguntas de descrição concentram-se no que os professores fazem ou o que eles sentem. As perguntas de interpretação vão além, exploram o significado das ações e dos sentimentos. As perguntas de confronto trazem novas perspectivas e podem ser desconfortáveis, mas podem levar a uma mudança positiva. Conclusão: as estratégias de formação mencionadas visam capacitar os professores para analisarem e agirem sobre as questões do seu dia a dia de forma mais abrangente, indo além da resolução imediata de problemas. Elas situam esses problemas dentro de um contexto mais amplo que considera o papel do professor e da escola dentro da sociedade. Para isso, é essencial que a escola esteja integrada na sociedade e que os professores não se isolem dentro de suas salas de aula. Eles devem colaborar entre si, construindo o pensamento sobre a escola e o seu papel. Nesse sentido, os círculos de estudo e grupos de discussão são importantíssimos. Além disso, iniciativas de supervisão colaborativa, onde os colegas se apoiam mutuamente, são características fundamentais para o desenvolvimento profissional, através da autoobservação e automonitoração. Para concluir, é crucial que os professores, em sua reflexão, avancem além dos dados e busquem compreensão e interpretação para alcançar uma visão e sabedoria. Somente assim poderão promover mudanças significativas na qualidade do ensino e da educação. Está se preparando para concursos públicos na área da educação? Nós temos o material perfeito para você. Apresentamos nosso livro digital exclusivo, que resume e analisa a obra Professores Reflexivos em uma Escola Reflexiva. Um resumo claro e objetivo dos principais conceitos, com análises profundas que vão além da teoria. Nosso material ajuda em concursos públicos e na compreensão dos conceitos mais valorizados. Ao adquirir nosso livro digital, você não só investe em seu futuro, mas também nos ajuda a continuar criando conteúdos valiosos para a comunidade educacional. Não perca tempo! Adquira já o seu livro digital e transforme seu estudo em sucesso!